Hello, students! Olá, estudantes, como vão? Vamos iniciar então a nossa aula 9, tá ok? Então vamos comigo aqui, ó. Para que a gente possa começar a aula de hoje, nós vamos começar com uma revisão básica de uma das coisas que a gente conversou na aula 8, tá bom? Então, a nossa primeira revisão aqui, ela será justamente sobre a first conditional, a primeira condicional que a gente tinha comentado na aula anterior. Então, sigam comigo aqui, vamos lá. First conditional. Leiam comigo aqui. If you believe you can make a difference, then you will make a difference. Believe in yourself, your family, in your community, and you will win. Se você acredita que você pode fazer a diferença, então você fará a diferença. Acredite em si próprio, sua família e a sua comunidade, e você vencerá. Se a gente observa esse dizer aqui bem bonito, inclusive, nós temos aqui frases com if, né? Quando a gente fala de condicional, estamos falando de frases com if. Como a gente tinha comentado sobre a primeira condicional, nós sempre teremos duas frases, né? Uma com if e a outra com will, para indicar o futuro. Aquela ideia de resultado, né? Que uma coisa depende da outra para acontecer. Então, if you believe you can make a difference, se você acredita que você pode fazer a diferença, inclusive nós temos aqui ó, o verbo no presente simples, then you will make a difference. Então você fará uma diferença. Aqui nós temos o will, que é utilizado para futuro. Então, aqui eu organizei para vocês justamente a estrutura para a gente poder lembrar da primeira condicional. Olha só. Usamos a oração condicional do tipo 1, a first conditional, para apresentar situações possíveis e prováveis de acontecer no presente ou no futuro. A estrutura dessa oração condicional é a condicional, frase com if, mais o verbo no presente simples, e a outra oração, que funciona como principal, ela vem com will, mais o verbo na forma base. Vejam outros exemplos aqui. If you trust yourself, any choice you make will be right. Se você confia em si próprio, qualquer escolha que fizer estará certa. Em negrito, tem justamente a estrutura gramatical aqui, ó. Frase com if, verbo trust no presente, o verbo confiar está no presente, e a frase seguinte, no futuro, will be right, estará certo. Segundo exemplo. If you don't believe in yourself, you won't succeed. Se você não acreditar em si próprio, você não terá sucesso. Apesar desse segundo exemplo aqui, as frases estarem na negativa, mas a estrutura ela se mantém. Frase com if, o verbo está na negativa, mas ele está no presente. Don't believe. A frase seguinte, you won't succeed. Você não terá sucesso. Está também na negativa, mas aqui ó, a forma negativa do will, né, no futuro aqui, won't succeed, ok? Teve um outro detalhe que a gente tinha conversado também, que é justamente sobre a possibilidade de você inverter a ordem das orações. E tinha um detalhe em relação à vírgula. Vejam aqui, ó. Se invertermos a posição das orações, eliminamos a vírgula. Então, os mesmos exemplos aqui de cima estão aqui embaixo, só que invertido. Aqui diz assim, ó. Any choice you make will be right if you trust yourself. Qualquer escolha que você fizer estará certa se você confiar em si próprio. Invertemos a ordem das orações, né? A frase com if foi para depois, daí você então tira a vírgula. You won't succeed if you don't believe in yourself. Você não terá sucesso se você não acreditar em si próprio. Colocamos mais uma vez a frase com if para depois e daí você tira a vírgula, ok? Seguindo aqui, ó, first conditional, só para a gente poder conseguir visualizar melhor. If I study, I will pass my exams. Se eu estudar, eu passarei nos meus exames, ok? Então, frase com if, verbo no presente. Frase seguinte, né? Will pass, no futuro.
Podemos inverter. I will pass my exams if I study. Ok? E lembrando que se você fizer essa inversão, tira vírgula. We use it to talk about possible situations and their consequences in the future. Mais uma vez aquilo que a gente já falou. É utilizado para poder falar sobre possíveis situações que podem acontecer no tempo futuro. Aquela situação de que uma depende da outra. Uma oração vai depender da outra. Ok? Então, deu para lembrar aí a primeira condicional que a gente tinha conversado. Temos mais exemplos aqui, ó. If I wake up late, I will miss the bus. Se eu acordar tarde, eu perderei o ônibus. Qual é a condição para que essa pessoa perca o ônibus? Acordar tarde. Então, nós temos uma situação de dependência aqui dessas orações, né? Mais uma vez, frase com if, verbo no presente. Frase seguinte, né, que vem logo depois, will. If it's sunny, we'll go to the park. Se fizer sol, iremos ao parque. Qual é a condição para que esse pessoal vá ao parque? Fazer sol, né? O dia ficar ensolarado. It's, o verbo to be is aqui, no presente. E a frase seguinte, no futuro. Aqui está abreviado, tá, pessoal? Will ou we will. Você pode separar, não tem problema. If I find your email, se eu encontrar o seu e-mail, I will send you the picture. Eu te enviarei a foto. Ok? Então, qual é a condição para que a foto seja enviada? Que seja encontrado o e-mail. Ok? Frase com if. Está do lado de cá. Verbo no presente. Tá ok? E a frase seguinte, teremos então o verbo com will, que indica futuro. Ok? Então, vamos seguir aqui. Hora de praticar um pouco. Nós temos um quiz, tá? Então, vamos ver aqui, ó. São 2 questões para vocês poderem fazer com 3 alternativas cada uma delas, tá ok? Leiam com calma, né? Aquilo que eu tinha comentado com vocês na aula anterior. Se for necessário uma palavra crucial que você de fato não tenha conseguido entender, tudo bem, vá até o dicionário, tá? Mas busque o contexto, busque as palavras cognatas, que daí vocês vão conseguir entender bem. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder, marcar a alternativa correta aqui, da número 1 e da número 2. Vamos lá?
Vamos corrigir o quiz? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente observar aqui, para esse tipo de exercício, se você observar a estrutura, você consegue chegar a certas conclusões. Na número 1, a frase que foi dada ali no começo, ali na número 1, é a frase com if. Então, logo de cara você pensa, opa, se eu já tenho a frase com if, a frase que eu preciso então para poder completá-la é justamente a frase com will, no futuro. Então vamos ver. If she works hard, se ela trabalhar muito, opção A, she buys a new car, ela compra um novo carro. B, she will buy a new car, ela comprará um novo carro. C, she is buying a new car, ela está comprando um novo carro. Qual dessas três alternativas aqui é a que tem o will, que indica futuro? É a alternativa B, né? Como a gente tinha conversado, a frase com if, o verbo ele vem no presente, e a frase seguinte, ela vem no futuro. E a única alternativa que tem o verbo auxiliar de futuro é a letra B. A letra A está no presente, she buys, não é isso. A letra C está no presente contínuo, ela está comprando. O presente contínuo é utilizado para falar de ações que acontecem no momento da fala. Não tem ideia de condição aqui, tá ok? Então a alternativa correta é a letra B. Número 2. Josh, a número 2, antes de eu ler aqui, a número 2 ela está invertida, né? Se você observar, a frase que foi dada aqui é justamente a frase com will. Então você pensa, então está faltando a frase com if. Né? Então, se está faltando a frase com if no caso aqui da primeira condicional, a gente precisa da frase com if no presente simples, ok? Então, vamos ver. Josh will visit his grandparents. Josh visitará os seus avós. Alternativa A. If she doesn't work on the weekend, se ela não trabalhar no fim de semana, nossa, a letra A já elimina. Primeiro, Josh is a boy, a gente está falando de um menino. E aqui está she, ela. Então, o sujeito não está batendo. Então, a gente já elimina a letra A. Letra B, if he doesn't work on the weekend, se ele não trabalhar no final de semana. Ou a letra C, if he will work on the weekend, se ele trabalhará no final de semana. Se você observar a letra C, está repetindo o tempo verbal. Will com will. Mas a frase com if tem que ser no presente. Portanto, a alternativa certa é a letra B. Apesar de estar na negativa, é presente simples, ok? If he doesn't work on the weekend. Ou seja, ele visitará os avós se ele não trabalhar no fim de semana, ok? Então, vamos seguir. Bom, agora eu vou usar um dos exemplos que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, tá ok? Para que vocês façam uma atividade muito simples para mim aqui, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer, vocês vão escrever no caderno as palavras que eu vou pedir, mas aí depois, com calma, pessoal, vocês retomam esse slide aqui lá no Google Classroom para vocês poderem estudar um pouco mais, tá bom? Então, olha só. Check the following example again. Olhe o seguinte exemplo novamente, aquele exemplo lá da condicional. O que eu quero que vocês façam está escrito aqui, ó. Which words are similar to Portuguese? Quais palavras são parecidas com o português? Então eu quero que vocês escrevam todas as palavras que vocês encontram aqui, palavras essas que vocês não precisam ir até o dicionário para poder procurar o significado, porque elas são parecidas. Não só na ortografia, mas também na pronúncia. Algumas acabam sendo similares, tá ok? Mas na questão escrita, eu quero que vocês observem e escrevam aí no caderno as palavras que estão ali naqueles exemplos que são parecidas com o português. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso daí.
Bom, eu tinha pedido para que vocês escrevessem no caderno quais palavras eram parecidas, desse exemplo que está aqui, quais dessas palavras eram parecidas com a língua portuguesa, né? Então, vai aparecer aqui do lado as palavras que eu selecionei. São elas: study, pass, exams, present, simple, future, use. Acho que tem mais uma, possible, ok? And consequences. São essas aqui. O que eu quero dizer com parecida? Se você observar cada uma delas, na hora que você olha, quando está lendo ou fazendo qualquer atividade, no mesmo momento, você consegue entender o significado dessas palavras justamente por serem similares com a língua portuguesa. Se você pensa em study, é estudar, pass, passar, exams, exames, present, a palavra present, presente, falta uma letra só para ser completamente parecida com o português. Simple, simples, future, futuro, use, usar, possible, possível, consequences, consequências, né? Então, pessoal, essa, já vou adiantando aqui, é uma estratégia muito boa de leitura, tá? Eu acho que eu falei isso para vocês na aula anterior, numa outra aula aí. Se toda vez que você for ler um texto e você ficar procurando no dicionário, palavra por palavra, os seus significados, cara, você não vai terminar de ler aquilo nunca, entendeu? Então você precisa buscar certas estratégias para auxiliar, para te ajudar. Pensa você numa prova, né, seja lá qual for, e você tem uma interpretação de texto ali, você ficar no dicionário procurando palavra por palavra, você não vai conseguir terminar no tempo determinado essa prova, entendeu? Então, uma técnica muito bacana é justamente essa, que é o que a gente chama de palavras cognatas. O que são palavras cognatas? No próximo slide vai aparecer a explicação. São palavras que parecem e são. O que eu quero dizer? São palavras que, ao olhar, elas se parecem com o português na ortografia, inclusive na própria pronúncia, tá? E, de fato, elas são aquilo que a gente conhece na língua portuguesa. Então, se eu pego a palavra consequences, parece consequência. E é consequência o significado. Então, é uma técnica muito bacana de leitura em que ajuda você a ganhar tempo e evita essa coisa de você ter que ir ao dicionário o tempo inteiro e, consequentemente, contextualizando, você consegue entender o texto que você está lendo, ok? Então, no próximo slide aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês o que são cognatos. Aqui diz assim, ó, they are words that belong to different languages, but are identical or very similar to each other in spelling and meaning. Elas são palavras que pertencem a diferentes línguas, mas são idênticas ou muito similares uma com a outra, no que diz respeito à ortografia e significado. Se a gente pega lá, por exemplo, como eu tinha colocado aqui, ó, a palavra consequences, ela muda um pouco, né, algumas letras na ortografia, mas ela é o mesmo significado na língua portuguesa. Mas quer um exemplo de uma palavra que é idêntica, a palavra banana, a fruta. Tanto no português quanto no inglês, você escreve do mesmo jeito e o significado é exatamente o mesmo. Então, isso que são palavras cognatas, tá ok? Bom, para que vocês possam exercitar um pouco sobre cognatos, chega junto aqui comigo, olha só. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer esse exercício aqui. Get a dictionary, look up the following words and write them in English. Pegue o dicionário de vocês e vocês irão procurar em inglês como que se escreve cada uma dessas palavras aqui. Aquelas que você já sabe, escreve direto, não tem problema. Vou dar um tempinho. Aquelas outras, você vai no dicionário rapidinho e escreva aí no caderno de vocês como que é essas palavras em inglês. Daí já a gente conversa um pouco mais sobre elas, ok? Então vou dar um tempinho para vocês aí.
Bom, eu tinha pedido para vocês poderem procurar um dicionário como que se escreve essas palavras aqui em inglês. Então vamos ver. Família, family. Deserto, desert. Loteria, lottery. Vitória, victory. Todos esses exemplos são cognatos. São palavras que parecem, no quesito ortografia, em ambas as línguas e o significado é o mesmo, né? Na maioria, em todas elas aqui na verdade, né? Muda uma letra ou outra, tira ou acrescenta, mas no final das contas, se você estiver lendo um texto e essas palavras aparecerem, eu garanto que você não precisará ir até o dicionário para poder ver o significado, justamente pelo fato delas serem parecidas, ok? Então, sempre quando for ler um texto, lembre dessa técnica das palavras cognatas, identificar as palavras cognatas. Vai ajudar bastante, eu tenho certeza, tá? Então, vamos seguir, olha só. Nesse exercício aqui diz assim, read and write the cognates that you can find. Eu vou pedir para que vocês leiam esse pequeno texto aqui do Adrian, é o Adrian que está falando, tá? E daí, vocês irão escrever todas as palavras que aqui vocês encontrarem que são cognatas, ou seja, todas as palavras que são parecidas com o português, tá? E, consequentemente, o significado nas duas línguas é o mesmo. Eu não vou ler ele agora, tá? Sozinhos vocês irão fazer, daí já a gente conversa. Então, vou dar um tempinho para vocês poderem fazer esse exercício aí. Então, eu tinha pedido para que vocês escrevessem as palavras cognatas que vocês encontrariam nesse texto. Então, vamos ver. Antes de ver as palavras, eu vou fazer a leitura dele aqui, ó.
My name is Adrian Garcia. I was born in September 4th, 2005. My family is from Puerto Rico. I am 7 years old. I go to the supermarket with my mom. I like to eat bananas. This week, I celebrate my birthday. My favorite color is violet. My party is decorated with balloons. Eu tenho certeza que eu não preciso traduzir na íntegra esse texto. Até farei, mas eu tenho certeza que você entendeu, se não ele por inteiro, mas uma grande parte dele, né? Então vamos ver quais são as palavras que a gente encontrou cognatas aqui, ó. Name, nome, September, mês do ano, setembro, family, que tinha aparecido no exercício anterior, família, Puerto Rico, que sem sombra de dúvida é o nome da cidade, supermarket, supermercado, bananas, que é um exemplo de uma palavra que é exatamente idêntica, celebrate, que seria celebrar, favorite, favorito, violet, só faltou a letra A, né? Violeta, a cor, decorated, de decorado, e balloons, que é balão. Então, com as palavras cognatas do texto, dá para entender muito bem o que ele está falando aqui de um modo geral, né? O nome dele, quando ele nasceu, da onde que a família é, a idade, que ele gosta de comer bananas e ir ao supermercado, que ele vai celebrar o aniversário dele, que a cor favorita dele é violeta e que a festa dele será decorada com balões, tá? Então, provei para vocês, de fato, aqui, que as palavras cognatas, assim que identificadas, ajudam muito no entendimento do texto, ok? Bom, usando o mesmo texto, eu vou pedir para que vocês marquem aqui, respondam essas 3 perguntas sobre esse texto. Eu coloquei ele do ladinho aqui para vocês, tá bom? Para ajudar. Então eu vou dar um tempinho para que vocês marquem A ou B para cada uma das perguntas que ali estão. Vamos lá.
Então vamos corrigir aqui o que eu pedi para vocês poderem fazer. Então vamos lá. What's his name? Qual é o nome dele? Adrian Garcia. Puerto Rico é o nome da onde os pais vieram, né? Quando ele falou lá. What is his favorite color? Qual é a cor favorita? Violet or September? Of course, violet. September é setembro, não é cor. É o mês do ano, né? Ele fala aqui no final, ó. My favorite color is violet. Number 3. His party is decorated with... A festa de quem que vai ser decorada com bananas? Balloons, né? A festa dele vai ser decorada com balões. Ele falou ali embaixo, ó. My party is decorated with balloons, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí do que se trata palavras cognatas. Se você tiver curiosidade depois e você for até a internet, por exemplo, digitar lá palavras cognatas, inglês, português, nossa, tem uma lista grande de palavras que você identifica como cognatas. É uma dica bacana, assim, de aprender uma série de vocabulário da língua através dos cognatos, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Na aula passada também a gente tinha falado sobre campanhas, né? Posters, né? De anúncios. Vamos voltar com um desses anúncios aqui. E eu vou apresentar para vocês alguns anúncios e eu vou pedir para que vocês identifiquem palavras cognatas que vocês podem encontrar nesses anúncios. É o que diz aqui, ó. Escreva as palavras cognatas que você pode encontrar nas campanhas a seguir. Então, temos aqui o poster, de uma bebida, tá? Essa daqui eu vou dar o primeiro exemplo para vocês. E aqui diz assim, ó, Your liquid fruit. Logo de cara aqui eu acredito que a gente encontre duas palavras cognatas. São elas liquid e fruit. Não tem como você confundir que liquid significa líquido e fruit, fruta, né? Então, o anúncio representado aqui por esse pôster a sua fruta, a sua bebida de fruta, o seu líquido de fruta, né? Seria mais ou menos essa tradução. Tá ok? Os próximos você que vai identificar para mim, hein? Vamos seguir aqui, ó. Temos uma campanha de um café aqui. Vou dar um tempinho para vocês poderem escrever os cognatos que você pode encontrar nessa campanha. Façam aí. Bom, então vamos ver quais são as palavras cognatas encontradas aqui nesse anúncio para os amantes do café, né? Nós temos aqui a palavra coffee, cafe, name e a palavra quality, tá? Todas elas são cognatas. Eu acho que seria interessante eu falar sobre a diferença de coffee para café, tá? A palavra coffee na língua inglesa é a bebida, tá? O café. E normalmente o café ele é utilizado para se referir ao estabelecimento em que você vai para tomar café. Name, nome, quality, qualidade. Então, cognatos que, sem sombra de dúvida, além de toda a parte não verbal, ajuda você a entender perfeitamente do que se trata, ok? Mais um anúncio aqui para vocês poderem encontrar as palavras cognatas. Vou dar um tempinho para vocês.
Esse anúncio aqui, eu gosto bastante dele, que diz assim, olha, respect our differences. Bem grande aqui, nós temos a palavra respect, respeito, respeitar, e a palavra differences, diferenças. Respeite as nossas diferenças. É um anúncio bem bacana que a gente repara sobre as cores que a gente encontra aqui, né? As diferentes cores para justamente exemplificar os diferentes tipos de pessoas que a gente tem e no fundo a gente precisa respeitar todo mundo, tá ok? Então olha só, tá claro sobre os cognatos? Imagino que sim. Vamos seguir. Venham comigo aqui e observem essa pergunta aqui, ó. Considere os cartazes de propagandas que vimos nos slides anteriores. Eu coloquei os 3 aqui, ó. Answer em português. Vocês vão responder em português para mim. Quais são as principais características desse tipo de cartaz? Quais são as características que você encontra que é importante levar em consideração na hora de você produzir um anúncio, tá? Na aula 8 a gente comentou, a gente está revisando. Na aula 8 a gente comentou um pouco sobre isso. Vê o que você lembra e qualquer outra informação que você ache pertinente e escreva no caderno de vocês aí o que você encontra que há de comum entre os 3 anúncios que foram apresentados. Um tempinho para vocês poderem responder.
Bom, de todas as características, de todos os elementos que a gente possa conversar, que já conversamos inclusive sobre os elementos encontrados em anúncios como esse, eu selecionei alguns aqui para poder falar para vocês que são de extrema importância na hora da produção desse tipo de texto. Uma das coisas a pensar, distribuição de elementos, vocês comparem o que vocês escreveram no caderno com o que eu tenho aqui, tá? O que tiver de diferente, vocês acrescentam. Distribuição de elementos verbais e não verbais equilibrada, aquilo que a gente falou, né? Você pensar na questão da imagem e no texto escrito que vai ter no seu anúncio. Tem que estar tudo de acordo, né? Se você está falando de café, nada mais justo do que você ter imagens referentes ao café, né? Então, isso tem que estar bem equilibrado, tem que estar de acordo. Próximo. Imagens relacionadas com o texto, foi o que eu falei. Se você está falando de café, você vai colocar alguma coisa referente a, sei lá, a qualquer outro tipo de bebida? Claro que não. Tem que estar tudo de acordo. Cores que não prejudicam a leitura. Dependendo do tipo de cor que você colocar, pode ser que fique difícil para a pessoa ler. Então, isso também tem que estar de forma harmoniosa. Texto legível, é importante isso também, não pode ser nada muito pequeno, não pode ser nada muito grande, as imagens não podem tapar o texto, de modo a pessoa que estiver lendo, para que a pessoa possa entender, tá ok? Bom, vamos encerrar a nossa aula aqui, tá? E depois dessa aula, de tudo que a gente conversou, vocês, alunos, são capazes de fazer frases na primeira condicional. Então, voltando a falar sobre a primeira condicional, né? Frase com if no presente, a outra frase no futuro com will. Se você optar por inverter a ordem das frases, você tira a vírgula fora, né? Reconhecer as palavras cognatas, que são aquelas palavras que são parecidas na ortografia, né, em ambas as línguas, e o significado também é o mesmo. E identificar os elementos de um cartaz de campanha, né? Tudo aquilo que a gente acabou de falar sobre cores, sobre a letra, verbal e não verbal, enfim, tudo isso aí a gente conversou, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o Classroom, tá? De ver a aula novamente, de fazer as atividades que lá estarão postadas, de rever esses slides, anotar os exemplos no caderno. Não é para sair copiando tudo, não. Tá? Selecione aquilo que de fato é mais importante, os exemplos, você botou as respostas, copiem as perguntas agora, tá ok? Tudo isso vai auxiliar bastante o estudo de vocês. So guys, thank you very much for your patience. See you around. Até mais.